Bem-vindos ao Cidade de Viana Desporto. Hoje vamos destacar a natação. Vamos estar a conversa com uma ex-atleta olímpica. Já lá vamos, para já o fim de semana desportivo, com destaque para o regresso do Sport Clube Vianense ao estádio Dr. José de Matos. É já no próximo domingo, vai jogar em casa às 3 da tarde, diante do Lusitânia Futebol Clube de Lourosa. Nessa mesma tarde há basquetebol. O CB Viana recebe o Clube Desportivo da Póvoa. O jogo está marcado para as 4 da tarde no pavilhão municipal Santa Maria Maior. No hóquei em patins há Taça de Portugal, 32 avos de final. A Juventude de Viana, que assinala hoje 47 anos, desloca-se aos Açores para defrontar o Marítimo Sport Clube. O jogo está marcado para as 2 da tarde. No futsal, o Santa Luzia defronta o Tebosa às 5:30 da tarde no pavilhão José Natário em Viana do Castelo. Finalmente, no voleibol, o VC Viana joga fora, vai defrontar o Ginásio Clube de Santo Tirso. O jogo está marcado para as 4 da tarde. Agora sim, vamos então à conversa com a Vânia Neves, ex-atleta olímpica. Muito obrigado, Vânia, por ter aceito o nosso convite. A Vânia, ex-atleta olímpica. Vou-lhe fazer aquela pergunta tradicional, não é? Como é que começou esta paixão pela natação? Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Para mim, acho que a transição para a natação foi muito fácil, porque eu moro em Viana, mais precisamente em Castelo de Neiva, e os meus avós tinham casa muito próxima da praia. Portanto, a minha infância foi toda vivida no mar. E para evitar alguns sustos e preocupações, os meus pais acharam por bem que a natação seria uma boa opção. Portanto, a minha entrada na natação foi mais numa de evitar sustos, que eu acho que é um bom início, mas depois fui gostando cada vez mais da modalidade e aos 33 anos ainda cá estou. Mas como é que surge como é que consegue perceber que tem essa queda, digamos assim, para a natação? Eu acho que foi surgindo naturalmente, foi à medida que nós vamos passando de nível dentro da escolinha. Eu fui gostando cada vez mais e depois cheguei ao ponto dos meus castigos em casa, quando eu não fazia tudo, não vais ao treino da natação. Isso para mim era das piores coisas. Então acho que foi mesmo um gosto, e também da lição que tinha em casa do meu pai. O meu pai sempre foi desportista, então sempre tive uma vida muito ligada ao desporto. E mais ou menos com que idade é que começou assim a competição na sua vida? Aos 10, 11 mais ou menos, na pré-competição e nos cadetes. E como é que é? A nível de horários, conciliar com a escola, como é que isso funciona? Assim, não é fácil, principalmente, na minha opinião, ali na fase da adolescência. 10º começa a ser sempre a pior parte. Os horários escolares começam a ser mais apertados, o estudo também. Mas agora, mais velha, consigo olhar para trás e perceber que foi uma escola excelente para a vida. Porque quando comecei a trabalhar, os meus colegas, trabalhar 8 horas por dia, e na minha cabeça era, eu só tenho que trabalhar 8 horas por dia, não tenho que chegar a casa e organizar tudo e estudar. Assim, não é fácil, mas é um processo que nos dá grandes bases para a vida. E quando é que começou, digamos assim, a dar nas vistas, a ganhar algumas competições? Foi logo nos cadetes. O meu treinador dizia que eu tinha imenso jeito para mariposa. Eu inicialmente comecei a minha carreira como sendo nadadora de mariposa, e realmente sim, eu tinha muita facilidade. As provas de mariposa a nível regional ganhava sempre, e depois aquilo foi passando nos escalões de infantis, juvenis, fui sempre tendo pódios nacionais. E quando passei para o escalão de júnior, que é quando as competições internacionais começam a ser mais a sério, o meu treinador, já pensaste, europeus de júniores? Eu, por que não? E depois a partir daí foi mesmo compromisso, ano atrás de ano. E começaste nas escolinhas de Viana, na EDV, foi isso? Comecei nas escolinhas da escola desportiva e depois, quando o Viana Natação foi formado, transitei para o Viana Natação. E como é que surgem aqui os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos acabaram por ser um bocadinho surpresa, porque uns anos antes eu comecei a estagnar um bocadinho aquilo que eram tempos e tudo na piscina. E na altura até foi a minha treinadora do Viana Natação, a Yolanda Carvalho, que me disse: não queres experimentar umas provas de águas abertas? Tu és claramente uma nadadora com mentalidade de fundista e acho que vais encaixar bem. E eu fiz as primeiras em modo experiência, brincadeira, descontrair um bocadinho, e gostei bastante, especialmente do ambiente competitivo que se vive.
é muito mais relaxado. Depois, quando passei para o Leixões, o treinador tinha uma paixão muito grande por águas abertas, que foi um passo importante. Entrei nas seleções nacionais e depois foi só dar continuidade ao trabalho. Mas como é que é representar o país? Estavas a representar o país, não é? Sim. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, não é? Assim, eu acho que tive muita sorte em ter ido aos Jogos do Rio, porque nós fomos tratados quase como se fôssemos brasileiros também, nós fomos acolhidos como se fôssemos da casa. Então, no dia da prova, sentir que estavam 2 brasileiras a competir, mas sentir que alguém chamava o meu nome foi muito giro, foi diferente daquilo que eu estava a contar. E a seguir, o passo seguinte aos Jogos Olímpicos, como é que foi a tua trajetória? O passo seguinte aos Jogos passou por entregar a minha tese de mestrado, acabar esse ciclo que fazia parte. Assim, em casa sempre me deram total liberdade para eu treinar, para estágios lá fora, com uma condição. A escola tinha que estar sempre, pelo menos, a acompanhar um bocadinho o processo. Então eu fui aos Jogos, no final desse ano entreguei a minha tese de mestrado. Ainda falei com o meu treinador, a época 2016-2017, acho que a nível desportivo foi a minha melhor, depois dos Jogos. Mas depois estamos em Portugal, a minha vontade não paga as contas da casa, então teve que haver aqui um ajuste, comecei a treinar menos e foi assumir que aquela seria mesmo a minha última época, fiz um processo de destreino natural e pronto. Então decidiste abraçar a carreira de professora de natação? Sim, eu comecei como professora das escolinhas do Clube Fluvial Portuense. Depois deram-me a oportunidade durante uma época de trabalhar com a equipa de natação de competição, mas a equipa da natação adaptada. Foi uma experiência que acho que me fez olhar para a vida com outros olhos. Foi muito importante para mim enquanto pessoa, profissional também, mas acho que mais a nível pessoal. E depois surgiu o convite para ser treinadora aqui em Viana e regressar a casa. E como é que está a correr essa? Está a correr muito bem, é assim, nós cá em Viana temos algumas dificuldades de condições e eu neste momento tenho que distribuir os miúdos em vários turnos de treino porque só tenho mesmo 2 pistas. Dentro do tamanho das nossas piscinas, infelizmente é o que dá, mas dentro destas condicionantes todas está a correr bastante bem. E também há lá potenciais para os Jogos Olímpicos? Sim, mas são nadadores que eu neste momento estou a trabalhá-los vão fazer a formação comigo, mas claramente que atingir pontos altos de carreira será lá fora. Porque temos que assumir que os miúdos aos 18 anos cá em Viana abandonam. Nós não temos grandes cursos no Politécnico cá de Viana, a maioria deles vai estudar para fora e eu neste momento quero mesmo que eles percebam que podem ir nadar noutro clube, podem acabar carreira noutro clube, que faz parte, ninguém fica chateado, ninguém fica ofendido com isso. E os teus alunos olham para ti como uma ex-atleta olímpica ou simplesmente pela Vânia? Desculpe? Se olham para ti como uma ex-atleta olímpica ou é a Vânia? Eu acho que numa fase inicial muita gente olha para mim pelos resultados que eu já tive ou que ainda vou tendo nos Masters, mas à medida que vão lidando comigo eu deixo de ser a atleta que ganha isto ou que ganhou aquilo ou que faz isto para ser a Vânia, a pessoa que está lá para os ajudar. E que valores é que lhes transmites, dada a tua experiência, que era olímpica e não só, que valores é que tu transmites aos teus alunos? Eu acho que neste momento, e tendo em conta o estado da nossa sociedade, eu acho que a principal coisa que eu tento passar é nada se vai conseguir sem trabalho. Eles às vezes querem resultados, mas depois, quando há treinos de manhã, querem ficar a dormir. E eu tento que eles percebam que não há sucesso sem trabalho, tem mesmo que haver algum compromisso. E eu também tento ser mais compreensiva do que aquilo que foram comigo. Sei que os miúdos às vezes estão muito apertados a nível de testes na escola e tudo. Eu sou a primeira pessoa a dizer, se precisarem de uma tarde, tudo bem, não é aquele treino que vai estragar isso, mas tem de haver compromisso nos restantes. E é muito isso. E as questões normais de boa educação, o bom dia, boa tarde, em competições, respeitarem sempre colegas de equipa, colegas de outras equipas, treinadores, equipa de arbitragem, tudo. Mas para ser atleta de alta competição, digamos assim, é preciso uma disciplina muito grande nesta área? Muito. Na natação, a natação é quase equiparada à ginástica no nível de exigência porque 2, 3 dias sem ir à água nós perdemos mais 50% da sensibilidade. Ou seja,
Um atleta que esteja a preparar um campeonato nacional, que a doença esteja 3, 4 dias em casa, atrasa a preparação em quase 2 semanas, com uns dias em casa estando doente. É preciso muito. Eu muitas vezes digo aos meus miúdos, vocês dizem, eu consegui isto, consegui aquilo, eu em 10 anos faltei a 2 treinos porque estava doente. Em 10 anos de treinos faltei a 2. Portanto, é preciso muito compromisso e muita dedicação. Além de dar as aulas, também ainda tens tempo para ti, digamos assim. Participaste recentemente numa prova de Masters que não correu nada mal. Não correu nada mal, aliás, correu melhor do que o esperado. Ficou aquele saborzinho agridoce pela prova de águas abertas, mas os 2 títulos, a prova 200, que foi a segunda, depois do que eu tinha feito na primeira prova, já ia a contar com um bom resultado, mas os 800 foram um bocado de surpresa, o tempo final foi um bocado de surpresa. É muito diferente este tipo de competição em relação, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, que é inevitável comparar? Muito diferente. É assim, eu encaro o espírito Master neste momento como fazer uma coisa que eu gosto num ambiente relaxado. Eu não encaro os Masters como uma competição. Claro que o bichinho está sempre cá dentro. Quando vou participar numa prova, nunca quero perder, isso faz parte. Mas é um ambiente muito mais relaxado, é acabar a prova, podemos ir lanchar qualquer coisa, não há as restrições alimentares que teríamos, é preciso dar uma volta, podemos nos deitar mais tarde, porque não há um nível de stress tão elevado como havia há uns anos atrás. Há assim tantas limitações, quer a alimentação e horários, sobretudo descanso, não é? Sim. Que é essencial, mas da alimentação também, para ser um bom atleta. Sim, na natação não há a contagem de calorias e isso como há noutras modalidades, mas é preciso controlar muito aquilo que comemos. Eu lembro-me de estar no Nacional e já num dos últimos dias, ao almoço, estava a olhar para o meu treinador a comer uma baba de camelo e quem me dera. E ele, Vânia, tu achas que te vai fazer bem? Eu disse, sim. Ele, então come a minha metade. E aquilo realmente de cabeça fez muito bem, só que excesso de açúcar nunca faz muito bem em competição, mas há que haver um balanço. Então, que conselhos é que deixas a quem nos ouve e vê se quer ser um bom praticante de natação? Dedicação, foco, amor à natação. Eu acho que é uma modalidade tão difícil que requer mesmo amor, paixão àquilo. É preciso gostar mesmo porque nós temos que nos privar de tanta coisa lá fora que é preciso mesmo gostar. Resiliência também, por estes motivos todos. Acho que é muito por aqui. Em relação à Vânia, onde é que futuramente é continuar a dar aulas e a participar pontualmente nessas competições do Masters? Sim, nos próximos tempos será isso. Bem, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Foi mais um programa do Cidade de Viana Desporto. Até à próxima. FM